Eu quero ler com você duas passagens. A primeira delas, uma parte, um dos versículos que temos usado como base para essa série de mensagens, está em Atos 2:42. E depois eu quero ler com você um trecho um pouquinho maior, alguns poucos versículos de 1 Coríntios 11, dos versículos 23 ao 26. Vai ser a continuidade do texto bíblico que nós vamos usar para a nossa meditação nessa noite. Primeiramente, Atos 2:42 e depois 1 Coríntios 11, 23 a 26. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas em plena reverência, leiamos a palavra do Senhor que diz assim. Primeiramente, Atos capítulo 2, versículo 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e aí a nossa expressão de destaque desse domingo, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E agora você vai comigo até 1 Coríntios 11, é um trecho que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, também falando sobre esse mesmo tema que nós vamos abordar nessa noite. A partir do versículo 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Que Deus aplique esses trechos benditos da sua palavra em nossos corações nesta celebração. Nós estamos falando, como já antecipei, desde o início de janeiro, sobre os pilares da igreja. E hoje, de uma forma específica, estamos falando sobre o partir do pão. Eu quero fazer algumas considerações antes de adentrar nesse tema específico, o partir do pão. A nossa proposta desde o início de janeiro para toda a igreja é falar sobre os pilares da igreja. E a gente precisa abrir aqui um destaque, digamos assim, especial para falar sobre os pilares da igreja. É bem certo que temos aqui engenheiros aqui nesse lugar, ou então que nos acompanhem pela internet. Eu não sou engenheiro, sou pastor, mas depois você procura um engenheiro e confirma essa informação com algum deles, que vai dizer que falar sobre pilares em construção, falar em pilares em grandes edificações, ou importantes edificações, ou em edificações de qualquer natureza que seja, é falar sobre algo muito delicado na questão arquitetônica. Falar sobre pilares está dizendo que é uma das fases mais importantes de um projeto estrutural. Quando se erra nos cálculos dos pilares, quando se calcula errado a questão dos pilares na construção civil, o que se coloca em xeque, a estabilidade da obra, a estabilidade da edificação. Então, quando nós falamos sobre pilares da igreja, nós estamos falando sobre temas de grande valia para aquele que faz parte da igreja de Cristo hoje. Porque falar sobre pilares da igreja, nós estamos falando sobre coisas, sobre itens importantes do projeto que um dia Deus criou para o mundo, chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Esse é um ponto importante. Estamos falando sobre os pilares da igreja. Já falamos sobre a doutrina dos apóstolos, ou o ensino dos apóstolos. Um dos pilares, um dos itens importantíssimos para a igreja. Você, como cristão, precisa conhecer a doutrina bíblica, precisa conhecer a doutrina que Jesus ensinou para os seus apóstolos e deixou para os seus apóstolos transmitirem ao mundo, e que hoje chega até nós. Como cristão, eu preciso conhecer esse pilar do cristianismo, o qual eu sigo. Eu preciso conhecer sobre a doutrina. Eu preciso aprender através dos ensinamentos da palavra de Deus. É um pilar para a igreja de Cristo, os ensinos da palavra de Deus. Esse é um pilar importante. Sem o ensino, sem a doutrina bem forte na vida de um cristão,
a estabilidade da sua fé está em perigo, usando o mesmo termo da construção. Nós já vimos também o outro pilar da igreja. Qual foi? Não sabem? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Já ouvimos também falar sobre um outro pilar importante da história da igreja, um outro pilar importante daquele que faz parte da igreja de Cristo, a comunhão. A partir do pão está um pouco ligado a esse tema também, mas ouvimos na semana passada, por 2 ocasiões, muita explanação sobre a importância desse pilar para a saúde da igreja de Cristo, a importância, a grandeza desse pilar para o bem-estar de um cristão. E agora, hoje pela manhã já começamos a ouvir, e agora vamos dar continuidade sobre um terceiro pilar, um terceiro item que compõe essa estrutura poderosa da igreja de Cristo, que é o partir do pão. Essa é uma colocação importante. A outra colocação que eu gostaria de fazer, falando ainda sobre pilares, é que, como já foi dito aqui, já tivemos contato com 3 pilares até então: doutrina, ou então ensinamento dos apóstolos. Depois falamos sobre comunhão, e hoje começamos e vamos continuar a falar do partir do pão. Eu quero chamar a sua atenção, porque se você voltar lá comigo em Atos 2:42, o que você vai observar é que quer seja nas traduções mais antigas, que dizem perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, quer seja, e se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e das orações. O que eu quero que você perceba junto comigo nessa noite é que tão importante nessa base, nesse fundamento da igreja que Cristo preparou para que ficasse sobre a terra até o retorno dele, a base que ele preparou é fundamentada no mesmo nível de doutrina ou ensino, de comunhão, de partir do pão e das orações. Não há uma hierarquia nesses pilares, não há um pilar maior que o outro, não há desigualdade, não há desajustes na estrutura que Deus preparou para a sua igreja na terra. O Senhor diz que é importante para um cristão saudável conhecer sobre o ensino deixado nas Escrituras Sagradas. No mesmo nível, a palavra de Deus nos orienta que tão importante quanto o pilar da doutrina tem também a sua importância o pilar da comunhão. E em seguida, e também no mesmo nível, a palavra de Deus nos ensina nessa noite que tão importante quanto a doutrina, no mesmo nível que a comunhão, está o partir do pão. Pilares da igreja de Cristo. Você quer ter uma vida saudável como participante, como membro, como atuante da igreja de Cristo na terra? Tenha bem edificado esses fundamentos na sua vida. Não há hierarquia entre eles, todos são tão importantes quanto um ao outro, todos trabalham na mesma direção: manter sólida, firme, consistente a vida daqueles que fazem parte da igreja de Cristo na terra. E uma outra colocação sobre o partir do pão, agora já adentrando em nosso assunto. Tão importante quanto os demais pilares, nós chegamos nessa manhã e agora continuamos a falar sobre o partir do pão. O partir do pão, irmãos, de uma forma assim bem clara e já elucidada pelo pastor Joseniel nessa manhã. Partir do pão para a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, a igreja que deu seus primeiros passos na face da terra, logo após a ressurreição de Cristo. Essa igreja, quando se referia ao partir do pão, ela estava se referindo ao comer pão e beber vinho reunidos. Era a celebração da ceia do Senhor. Isso já foi dito pela manhã. O que precisa ser reforçado para todos nós aqui cristãos, e para você que talvez já tenha entrado numa igreja, numa celebração de uma ceia do Senhor, para você cristão que já participou de tantas ceias do Senhor e talvez nunca talvez tenha entendido a dimensão do seu significado, ou com o passar dos anos talvez já tenha perdido o brilho da ceia do Senhor. Primeiramente, que isso era feito semanalmente naquela igreja. Os cristãos primitivos, os cristãos daquela era pós-ressurreição de Cristo, costumavam fazer isso semanalmente. Como é que isso se dava? Reuniam-se na casa uns dos outros, faziam
uma refeição básica, todos reunidos, e logo após essa refeição, no fim, eles realizavam este ato. Um deles, geralmente escolhido por um dos apóstolos ou por uma autoridade apostólica, um deles pegava o pão e o que ele fazia? Partia em pedaços e distribuía para aquelas pessoas que estavam reunidas com ele naquela casa. Logo em seguida, quando terminava essa parte, ele pegava, colocava vinho em um cálice e o que fazia? Bebia dele e fazia passar para todos daquele grupo reunidos naquela mesma casa. Assim como Jesus ensinou, está registrado ali no Evangelho de Lucas de uma forma detalhada no capítulo 22. Partir o pão. A igreja entendia de uma forma muito especial a grandeza desse momento. Eu quero falar para você aqui nessa noite que talvez não tenha a ideia correta de uma ceia do Senhor ou de um partir do pão, usando a expressão que a igreja usava. Para você que talvez a ceia do Senhor seja um momento de acertar as contas com Deus, que você está pensando muito baixo. A ceia do Senhor, o partir do pão, tem um nível muito mais elevado. Nessa noite, meu desafio para com os irmãos, dando continuidade do que foi visto na primeira parte nessa manhã, é falar o porquê os cristãos partiam o pão e esse costume chegou até nós. Por que eu parti o pão? Hoje pela manhã já vimos uma definição sobre a ceia, de certa forma como ela era realizada. Agora nesse momento eu queria ver com você o porquê o partir o pão. Por que celebrar a ceia? Devo fazer isso sempre? Preciso estar sempre presente nas ceias do Senhor? Qual a dimensão espiritual disso aí? Por que participar da ceia? Eu quero abordar alguns pontos com você nessa noite, falando sobre como era realizado esse culto da comunhão. Era uma outra forma que a igreja chamava esse o partir do pão. Mas o porquê isso acontecia? Porque a igreja se reunia, mesmo não existindo templos como existe na nossa época, mas se o que existiam eram pequenas casas, nessas casas eles se reuniam e levavam esse momento tão a sério. Por que o partir o pão? Por que eu celebrar a ceia com tanta intensidade e com tanta frequência como aqueles cristãos faziam? E uma dessas respostas para essa pergunta nós podemos encontrar, e nós vamos abordar esses dois textos que nós trabalhamos, e por isso que eu escolhi o texto de 1 Coríntios capítulo 11, que ali o apóstolo Paulo está repetindo agora uma igreja já maior, uma igreja que já não se reunia só em casas, e lembrando a igreja o porquê, e ensinando a igreja o porquê de partir o pão. A primeira resposta a esse porquê, eu quero dizer para os irmãos, é porque de uma forma bem simples, mas eu diria que a principal motivação era porque foi uma ordem deixada por Jesus. Foi uma ordem, uma prática ordenada por Jesus. Tanto no texto de Lucas como no texto de 1 Coríntios, nós vamos ver em 1 Coríntios o apóstolo Paulo repetindo expressões, palavras do tipo tomem, ele falando o que Jesus comentou. Tomem, repartam, fazei isto, todas ordens bem diretas à igreja de Cristo, todas ordens bem específicas aos participantes da comunidade cristã. Tomem o pão, tomem o cálice, repartam o pão, façam isso. Jesus, naquele momento em que ele se reúne, naquela noite que ele foi traído está reunido com seus discípulos, ele pega e dá ordens bem específicas sobre como celebrar a ceia. E falando sobre a importância dela, façam isso em memória de mim, repartam pão, tomem o cálice, e em todas essas orientações existem imperativos, existe uma ordem do Senhor Jesus, dizendo para a igreja, dizendo para os seus discípulos, e mais tarde Paulo dizendo para os seguidores do cristianismo, para os participantes do cristianismo, olha, essa é uma ordem deixada por Jesus, então façam. Então repartam pão, então tomem o vinho, façam, isso foi uma ordem deixada por Jesus. Eu quero deixar uma observação bem clara para você, para nós entendermos o porquê de partir o pão até os dias de hoje. É porque isso não foi algo que os discípulos decidiram.
O colégio apostólico não fez uma reunião, uma assembleia extraordinária e disse: vamos instituir a partir de hoje a ceia, vamos instituir a partir de hoje o partir do pão. Não, isso não aconteceu. Quero dizer também para você que o apóstolo Paulo, por exemplo, que veio algum tempo depois e se torna depois um apóstolo de Cristo, ele vai dizer: eu vos entreguei aquilo que recebi do Senhor. A ordem que o Senhor me passou, essa eu transmito à igreja. A igreja deve partir o pão, a igreja deve celebrar a ceia do Senhor, até que Cristo retorne, porque Ele deixou essa ordem para a igreja. Não foi ideia da igreja, não foi ideia dos apóstolos, não teve nada de específico humano nisso aí. Foi uma ordem solene deixada por Jesus. Tomem o cálice, repartam o pão, façam isso em memória de mim. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para essa ordem deixada por Jesus. Isso seria o suficiente para nós partirmos o pão até a volta de Cristo, porque o que Jesus manda a gente fazer, a igreja obedece, a igreja não questiona, a igreja diz: sim, meu mestre, eu farei isso. E se o Cristo que deixou essa ordenança foi o mesmo Cristo que ordenou a Pedro a sair do barco e andar com ele sobre as águas, se o Cristo que ordenou que celebremos a ceia, que partamos o pão, foi o mesmo que disse para os seus discípulos: joguem a rede novamente no mar, mesmo eles tendo pescado uma noite inteira e não tendo pego nada, se esse Cristo que ordenou que partíssemos o pão foi o mesmo que disse para o defunto Lázaro, há 4 dias sepultados: Lázaro, vem para fora. Se esse é o mesmo Cristo que deu todas essas ordens, a igreja de Cristo então obedece ao mandamento da ceia do Senhor. É Jesus que ordenou a igreja. Foi Jesus que disse: tomam, repartem, façam isso em memória de mim. É o Cristo que sabe muito bem como a igreja se mantém sólida, e sabe que um dos pilares da igreja é o partir do pão. Foi Ele que deixou a ordem. Eu me alegro em cumprir uma ordem de 2000 anos. E falando em épocas em que ordens são dadas e depois desfeitas, onde existe uma liminar e depois existe uma liminar para derrubar a liminar, não é assim que funciona? Quando existe um decreto, mas esse decreto não dura muito tempo, depois ele é cancelado e é feito um outro decreto, a igreja de Cristo tem que se alegrar muito no Senhor, porque uma ordem de 2000 anos ainda é cumprida no seio da igreja até hoje. Isso é que é ordem para valer, isso é que é um decreto real. 2000 anos de história, e o que Jesus disse para a sua igreja fazer, sabendo que ela seria espiritualmente saudável se assim fizesse, pelas razões certas, passou-se 2000 anos e a igreja continua cumprindo a ordem de Cristo. Tomem o vinho, repartam o pão, façam isso em memória de mim. Por que celebrar a ceia do Senhor? Por que partir o pão? Porque é uma ordem que Cristo deixou, é uma prática deixada por Cristo para os seus seguidores. Eu fico imaginando por que esse cuidado de Jesus em deixar a ceia do Senhor, o partir do pão, como uma ordenança, como uma ordem, como uma prática instituída por Ele para que fosse realizada periodicamente na igreja. Eu fico imaginando, irmãos, que pelo menos algumas coisas motivaram Jesus a deixar essa ordem sobre a sua igreja na terra. O primeiro seja para preservar a doutrina. Lembremos que os pilares da igreja, em Atos 2,42, é dito que: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Parece que há um interesse especial de Jesus que isso fosse preservado, e de tal maneira que o partir do pão seria preservado na história da igreja, quando Ele ordenasse à igreja que isso fosse cumprido para sempre, durante toda a sua existência. Jesus ordena para que os ensinos sobre a vida de Cristo, a sua vinda à terra, o seu sacrifício na cruz do Calvário, a ressurreição, a vitória sobre a morte, fosse celebrado até a volta de Cristo, para que fosse preservado o ensino, para que fosse preservada a doutrina de Cristo na igreja em que Ele mesmo fundou. E eu fico imaginando também que Jesus ordenou que
o partir do pão fosse uma prática contínua na igreja de Cristo para preservar a unidade da igreja. Nós lemos há pouco um trecho que é clássico para a celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. Ali Paulo, eu diria que nós lemos o trecho bom daquele capítulo. Porque o que vem antes e o que vem depois é chumbo grosso. Porque Paulo está falando para uma igreja cheia de divisões. E lá na igreja de Corinto, um está dizendo: olha, eu sou de Paulo. Aí vem um outro grupinho lá e dizia: eu sou de Apolo. Apolo é mais o filosófico, é mais inteligente. Aí outro dizia: eu sou de Pedro. Pedro é o cara do povão. Pedrão é aquele que está com a gente. Aí vem outro dizer: não, eu sou de Paulo. Aí Paulo chega lá na igreja de Corinto e diz para eles: me diz uma coisa, quem é que foi crucificado? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi Apolo? A igreja não, foi Cristo. Então, vocês vão, quando celebrarem agora a ceia do Senhor, quando vocês forem partir o pão, vocês têm que estar unidos em torno de um único nome: Jesus Cristo. Na igreja de Cristo não pode haver divisão. A igreja se reúne para celebrar o nome de de um único Senhor, de um único Deus. E Paulo vai agora escrever à igreja de Corinto dizendo: olha, eu estive entre vocês, eu falei para vocês que a igreja vive unidade, e quando ela se reúne para cumprir essa ordenança, primeiramente o porquê de fazer isso aí, porque foi Cristo que ordenou. Mas vocês precisam saber que vocês precisam estar reunidos em torno do nome de Jesus. E eu creio que Jesus ordenou isso para que a igreja sempre pudesse preservar a sua unidade. Foi Cristo que foi crucificado pela sua igreja. Foi Cristo que morreu por mim e por cada um de vocês. É Cristo que tem que ser celebrado em nossos ajuntamentos. É Cristo que tem que ser lembrado na hora em que nós partimos o pão. Eu creio que Jesus ordenou que a sua igreja celebrasse a ceia, para que a doutrina da sua pessoa fosse preservada e também para que a igreja pudesse preservar a sua unidade em torno do nome de Cristo. Quando você celebra a ceia, quando você se junta com a igreja para partir o pão, você não vê mais nada nem ninguém à sua frente. O nome em questão é Cristo, é o Salvador, é o vencedor, é o que ressuscitou dentre os mortos, é aquele que voltará para buscar a sua igreja. É Cristo que nós celebramos. E ao partir o pão, nós partimos o pão e tomamos o cálice em memória daquele que fez todas essas coisas, Jesus Cristo. Por que partir o pão em tempos modernos? Por que a igreja deve preservar essa prática? Porque foi uma ordem deixada por Jesus, para que fosse preservada a doutrina de Cristo e para que a igreja trabalhasse, zelasse pela sua unidade. Essa é uma das razões por que nós devemos continuar partindo o pão até hoje. Uma segunda razão que nós podemos encontrar nesses textos que nós lemos, e principalmente no 1 Coríntios 11, que fala do partir do pão, já de uma forma já bem prática, de uma igreja mais desenvolvida, de uma igreja que agora já passou-se anos após a ressurreição de Cristo. E quando Paulo está escrevendo e novamente ensinando essa igreja e falando para ela da necessidade de preservar a doutrina, de preservar a unidade, está dizendo que ela deve ser praticada porque Jesus ordenou. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele está dizendo para aquela igreja que ela precisa continuar partindo o pão para lembrar de Cristo e de tudo o que ele representa para a igreja dele. Para lembrar de Cristo e de tudo o que ele representa para a sua igreja. Paulo vai lembrar a expressão que Jesus usou quando celebrou a ceia com seus discípulos: façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Os discípulos repartiam pão e também nós devemos partir o pão, devemos celebrar a ceia do Senhor, para que todas as vezes que fizermos isso, lembrarmos que o Deus Todo-Poderoso fez tanto por nós. E o que foi que ele fez tanto por nós que nós devemos lembrar toda vez que nos juntamos para partir o pão? É a mensagem de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Por que partir o pão, cristão dos dias atuais? Para lembrar tudo que Cristo fez e tudo que Ele representa para a igreja dele na face da terra. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a principal mensagem do Evangelho. Não é que a ceia do Senhor me leve a participar de um momento solene, como alguns imaginam. É um momento de muita reflexão. É um momento em que o nosso estacionamento está lotado, as ruas ao redor da igreja não há nenhuma vaga. Parece que é aquele momento em que você vem e com a proposta de, quando sair daqui, pensar: o que pode ser feito? O que pode ser criado? O que deve ser realizado? Não, a ceia do Senhor é o momento em que nós nos concentramos, que nós refletimos e chegamos a uma conclusão: não há nada a ser feito, porque tudo que precisou ser feito pelas nossas vidas, Jesus já fez na cruz do Calvário. Ele já fez tudo. Nós nos reunimos para partir o pão, para glorificar o nome de Deus, porque Ele na cruz do Calvário concedeu a vitória sobre os nossos pecados. Ele nos redimiu, Ele nos tirou do caminho do inferno para a sua maravilhosa luz. E o momento da celebração do partir do pão, da ceia do Senhor, é aquele momento que a gente não vai elaborar o que precisa ser feito, mas é aquele momento que nós louvamos a Deus pelo que já foi feito, já aconteceu, a vitória foi vencida, Jesus ressuscitou. Essa é uma das razões para celebrarmos a ceia. Esse é um dos porquês para partirmos o pão. Eu parto o pão com a minha igreja, porque eu me junto com ela para glorificar o nome do Cristo ressurreto, para lembrar que tudo que Jesus precisava fazer por mim, Ele fez na cruz do Calvário. Um miserável pecador, condenado à perdição eterna, Jesus na cruz do Calvário vai lá e toma sobre si as minhas iniquidades e me dá uma nova vida com Ele. Quando nós nos juntamos, irmãos, para celebrar a ceia, nós devemos lembrar do Cristo, esse Cristo que já fez tanto pela sua igreja. Quando Paulo escrevia a igreja de Gálatas, ele dizia no capítulo 4, versículos 4 e 5: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ele, no tempo determinado por Deus, veio a este mundo nascido de mulher para nos redimir. Isso deve ser uma das motivações para nós continuarmos celebrando o partir do pão como igreja. A ceia do Senhor nos lembra a pessoa de Cristo, seu nascimento, o seu ministério na terra, as suas realizações, os seus milagres, as suas palavras, os seus ensinamentos, a sua postura como filho de Deus, como santo, como homem que não pecou. E aí nos lembra muito bem as palavras do apóstolo João: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E depois ele vai dizer: aquele que era o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que nós devemos trazer à mente quando partirmos o pão. Trazer a pessoa de Cristo, tudo que Ele fez por nós, toda a obra de Cristo no seu ministério terreno, por tudo que Ele ainda faz por nós. A Bíblia diz que se pecarmos, Cristo é o nosso advogado junto ao Pai, intercedendo por nós. É esse Cristo que eu devo trazer à mente. A ceia do Senhor não é um acerto de contas. A ceia do Senhor, o partir do pão, é um momento em que nós celebramos pelo poder, o poder de Cristo nas nossas vidas. É essa forma que nós devemos nos apresentar como igreja para partir o pão. Celebrar a pessoa, a obra, o ministério, a vitória de Cristo sobre tudo nesse mundo. É assim que nós devemos participar da ceia do Senhor. Essa é uma das outras razões. E no mundo perdido em que nós estamos, a ceia do Senhor, quando nós nos voltamos para a pessoa de Cristo, para tudo que Ele fez, nós chegamos a uma conclusão. E aí se torna praticamente algo evangelístico uma celebração da ceia. Porque quando trazemos à tona a memória de tudo que Cristo fez e faz pela sua igreja, nós mostramos ao mundo que a única esperança para o pecador
era, é e continuará sendo a salvação através de Jesus Cristo. É aquele momento que toca em pessoas saber que uma igreja se reúne para lembrar algo de alguém que poderia ser considerado um fracasso, ter morrido na cruz do Calvário, como foi mencionado ainda há pouco pelo Kleber, uma morte vergonhosa, maldito aquele que for pendurado no madeiro, dizia a lei. Mas Jesus tornou a morte vergonhosa em símbolo de vitória, para que a sua igreja pudesse relembrar isso toda vez que estivesse reunida. Nesse mundo perdido, nesse mundo que está um caos, quer você procure no presente ou espere pelo futuro, a mensagem da igreja toda vez que se reúne é a mesma: somente Cristo é a solução para a alma do homem. Somente Cristo é a resposta para a humanidade. Podemos acreditar em muitas pessoas, mas tudo será em vão se Cristo não fizer parte da sua vida e não estiver no seu coração. Essa é uma das razões porque a igreja celebra o partir do pão, e de certa forma ela emite sinais para o mundo quando ela faz isso, dizendo: olha, o que Cristo fez valeu a pena, e por isso nós lembramos dele, por isso nós lembramos dos seus feitos, por isso nós o glorificamos, por causa de tudo que ele fez. A igreja tem prazer em rememorar os atos de Cristo, porque são atos de vitória, são atos que transformaram e mudaram a vida das pessoas. A mensagem da igreja quando se reúne para partir o pão tem que ser essa: a única salvação para a humanidade está em Jesus Cristo. Não é o que vai ser feito, mas é o que precisa ser decidido pelo ser humano: se render a Cristo, para que ele possa ser alvo das mesmas bênçãos reservadas para o povo de Deus na face da terra. Devemos celebrar a ceia, porque é uma ordem deixada por Jesus. Devemos celebrar a ceia, ou como queiram, partir o pão, porque é uma forma de nós lembrarmos de Cristo e de tudo que ele representa para a sua igreja. Mas também precisamos falar que precisamos continuar, que devemos como igreja continuar partindo o pão, celebrando a ceia, para proclamar a morte de Cristo. E aí parece um ponto meio esquisito: proclamar a morte de Cristo. A igreja deve estar reunida para anunciar uma morte. Geralmente nós não gostamos de relembrar mortes, porque mortes lembram perdas, mortes entristecem, mortes trazem em nossos sentimentos o vazio deixado por alguém que já partiu. Nós não gostamos de relembrar a morte, nós não gostamos de anunciar morte. Nós celebramos e nós nos alegramos imensamente em anunciar nascimentos, mas ninguém faz com prazer o anúncio de uma morte. E a Bíblia nos ensina que nós devemos partir o pão, porque através do partir do pão nós proclamamos a morte de Cristo. E aqui nós precisamos olhar um pouquinho para 2000 anos atrás e lembrar, por exemplo, os dias logo após a morte de Jesus, aquele momento logo após o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Seu corpo é retirado, colocado numa tumba, e nós vamos ver agora discípulos andando a caminho de Emaús, abatidos, cabisbaixos, lamentando tudo o que tinha acontecido em Jerusalém nos últimos tempos, nos últimos dias. De repente alguém se aproxima deles e diz: por que vocês estão desse jeito? Por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão abatidos? E aqueles homens vão dizer: você não sabe o que está acontecendo? Você não veio de Jerusalém também? Você é o único que esteve por lá e não sabe o que aconteceu? Olha, Jesus Cristo, aquele que nós esperávamos que ia nos liderar para sempre, já não está mais entre nós. Ele partiu. Suas palavras de esperança, o seu poder, os seus ensinamentos, a sua mensagem que transformava a vida dos seus ouvintes, nós não podemos mais ouvir isso, não poderemos mais usufruir da sua presença. Ele morreu, ele foi sepultado.
E Jesus imediatamente repreende aqueles discípulos por causa da cegueira espiritual deles. Vocês não conhecem o que está nas Escrituras? Vocês por um acaso não leram o que foi dito pelos profetas? Vocês não prestaram atenção naquilo que ele mesmo falou? Que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Jesus repreende a cegueira espiritual daqueles homens, abre os seus olhos, e eles perceberam agora que Jesus Cristo, o ressurreto, estava entre eles. Mas o início desse momento pós-morte de Cristo foi muito difícil. Os discípulos a caminho de Emaús mostravam o estado emocional, os sentimentos de todos os discípulos de Jesus. Acuados, abatidos, é como se um sentimento de derrota tivesse permeado o coração daqueles homens. O seu grande líder, pendurado diante de uma grande multidão numa cruz do Calvário, foi morto diante daqueles homens. Uma morte considerada, como já falei, vergonhosa, maldita. Parece que isso seria uma proposta para se esconder, para não ser anunciada. Não se comenta mais a morte do nosso mestre. Isso vai ser muito feio para nós. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. A igreja aprendeu muito bem isso aí. E depois nós vamos ver que Jesus, após repreender esses homens e depois aparecer para os seus discípulos, depois aparecer para um grupo maior de pessoas, a sua morte agora é ensinada que não deveria ser mais ocultada e nem ser sinônimo de vergonha, mas sinônimo de vitória do povo de Deus. Deveria ser sinônimo de vitória daqueles homens que seguiram a Cristo. E agora aquela igreja se reúne, Cristo agora ascende aos céus, a igreja continua o seu trabalho, liderada pelos apóstolos, mas agora aquela igreja não tem mais vergonha de dizer que o seu grande líder, que aquele homem que veio e sacudiu o mundo da sua época, tinha morrido numa cruz do Calvário, porque ele foi sepultado após ter sido removido daquela cruz, e 3 dias depois ele estava vencendo a morte, vencendo os pecados de toda a humanidade, vencendo Satanás, o inferno e o mundo. Agora a igreja tinha prazer em proclamar a morte do Senhor. Olha como mudou a concepção dessa igreja. Essa igreja agora não lamenta mais a morte de Cristo, mas ela proclama para o mundo a morte de Cristo. Quando você vê a continuidade dos versículos de Atos 2, a partir do 42, você vai ver que a igreja contava com a simpatia do povo. Imagine alguém dizendo: olha, o nosso grande líder Jesus Cristo foi aquele que morreu lá na cruz do Calvário. Parecia que isso poderia ser algo, uma propaganda negativa. Mas quando a igreja falava sobre isso, aí que ela contava mais e mais com a simpatia do povo. Porque eles diziam: aquele Cristo, o nosso líder que morreu na cruz, é o mesmo que ressuscitou dentre os mortos. Você lembra que ele morreu na cruz do Calvário? Lembra, isso aí foi comentado em toda a região. Você soube também que o túmulo está vazio? É verdade. Esse é o nosso rei, esse é o nosso Senhor. Ele continua sendo o líder dessa igreja que se movimenta pela terra. Era essa mensagem que a igreja transmitia ao mundo da sua época, quando se reunia para partir o pão. Ela proclamava a morte de Cristo. E aí você pode me perguntar nessa noite: pastor, tem algo de errado na sua teologia? Por que a igreja deve hoje proclamar a morte de Cristo? Eu lhe digo de uma forma bem clara e direta: porque a morte de Cristo é o meio pelo qual, preste bem atenção nisso, é o modo pelo qual nós declaramos o perdão de Deus. É a morte de Cristo na cruz que dá o maior ensinamento para a humanidade sobre o que é perdão de pecados. Ninguém morreu por você, nunca. E possivelmente ninguém morrerá, ninguém dará a vida por você. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu pelos seus pecados, morreu pelas suas transgressões, morreu pelas suas iniquidades, morreu pelas minhas também, morreu pelos pecados da sua igreja. É através da declaração, é através do anunciar a morte de Cristo, que nós ensinamos para o mundo a grande lição de perdão que a humanidade jamais ouvirá igual.
é quando falamos que Cristo morreu na cruz do Calvário, mãos e pés perfurados por pregos, uma cruz de espinho que perfurou a sua fronte, o sangue escorrendo da sua testa, depois uma lança de um soldado que o perfura. É quando nós falamos de tudo isso, é quando nós falamos que Jesus bradou do alto da cruz: Pai, está consumado. É quando nós anunciamos a morte do Senhor, é que pessoas são tocadas, que somente Deus tem poder para perdoar algo que muitos nessa face da terra jamais perdoarão. Não importa quais são os seus pecados, não importa qual a sua condição até hoje, não importa o que você fez nessa vida, mas se você entregar a sua vida a Jesus, Ele perdoará teus pecados, porque Ele já levou teus pecados sobre si na cruz do Calvário. Essa é a mensagem. É por isso que quando nós devemos, é por isso um dos porquês que nós devemos continuar partindo pão, porque Jesus mesmo falou: vocês anunciarão a minha morte até que eu volte. Mas Jesus, anunciar a tua morte não vai ficar feio? Não, porque foi através da morte de Jesus é que nós somos salvos da condenação eterna. Se não fosse a morte de Jesus, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não existiria igreja na terra. Você está sentado numa dessas cadeiras nessa noite, porque Jesus morreu por você. Você pode ter entrado aqui com todo o orgulho, com todo o pecado, com toda a soberba, com todas as iniquidades possíveis de um ser humano, mas Jesus morreu por você também na cruz do Calvário. E a igreja, quando se reúne para partir o pão, ela anuncia para o mundo, ela anuncia para a sua comunidade a morte do Senhor até que Ele retorne. A sua maior necessidade é conhecer a Deus. A maior necessidade da humanidade é conhecer a Deus. Receber o perdão dos seus pecados. E ao receber o perdão dos seus pecados, ser reconciliado com Ele, e sendo parte da igreja de Cristo, ser alvo das bênçãos espirituais que Deus tem para o seu povo. Por que continuar partindo pão? Porque nós anunciamos a morte de Cristo. Martin Lloyd Jones, um grande teólogo, ele usava uma expressão que eu acho muito interessante. Ele dizia: na cruz Jesus se tornou o porta-pecados da humanidade. Na cruz Jesus se tornou o porta-pecados da humanidade, porque Ele colocou sobre si os meus pecados, os seus pecados, os seus pecados, o pecado de toda a humanidade. E quando a igreja se reúne para partir o pão, ela anuncia a morte de Cristo na cruz do Calvário. Não mais a morte vergonhosa, agora a morte vitoriosa sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre as nossas fraquezas. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O homem sem pecado levou sobre si todo o pecado da humanidade. Porque nós devemos partir o pão para que anunciemos a morte do Senhor até que Ele volte. A humanidade precisa continuar ouvindo essa mensagem do Cristo crucificado. Quando Paulo pregava por onde ele passava, ele se importava menos com os ensinamentos que Jesus tinha deixado e pregava mais sobre o Cristo crucificado. Eu prego o Cristo crucificado, ele falou à igreja de Corinto. Para outra igreja ele disse: eu não jamais devo me gloriar a mim mesmo, a não ser pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo deve ser a glória da igreja do Senhor, porque é através dela que o mundo saberá que existe perdão para os seus pecados. É através da cruz de Cristo, é através da obra de Cristo na cruz do Calvário. E para concluir, só mais uma, e eu prometo que a gente para por aqui. Por que devemos continuar partindo o pão? Por que devemos celebrar a ceia do Senhor mesmo depois de tanto tempo? Porque você deve cumprir a ordem de Cristo. Porque quando celebra a ceia, quando você parte o pão, é que você lembra do que Cristo faz e do que Ele representa para a igreja de Cristo. É por isso que isso precisa ser feito continuamente. É porque quando partimos o pão, nós anunciamos a morte do Senhor para esse mundo que precisa de perdão. E também
nós precisamos continuar a partir o pão para lembrar que uma nova aliança foi escrita por Deus e instituída por Jesus Cristo na terra, quando da instituição da ceia. Uma nova aliança foi escrita por Deus. Se você é um bom leitor da Bíblia Sagrada, você vai observar e é conhecedor que no Antigo Testamento, todas as alianças, como eram feitas, eram ratificadas com sangue de animal sacrificado. Um animal morria, seu sangue era derramado, era uma espécie de marca, uma espécie de selo, para confirmar que um tratado, que um acordo, que uma aliança tinha sido firmada, que algo tinha sido feito como um marco naquele momento. E o derramamento de sangue de um animal sacrificado era o selo, era a marca registrada que aquilo havia sido feito, que o negócio havia sido fechado, que o acordo estava sendo cumprido. Você agora vem para Jesus Cristo, você vem agora para o Novo Testamento, e agora Jesus vai falar, e Paulo repete isso à igreja de Corinto, que o sangue representado pelo vinho é o sangue da nova aliança. Jesus vai fazer menção dessa palavra e bem registrada pelo evangelista Lucas. Ele vai falar sobre nova aliança, um novo pacto, uma nova marca, um novo selo, um novo acordo agora com a humanidade. E qual é esse acordo? Eu tenho a impressão que a melhor descrição desse acordo está, desse pacto, dessa aliança, está em Hebreus 8, 10 a 12. Eu não sei se dá para projetar, eu não passei essa passagem, mas Hebreus 8, de 10 a 12 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E agora a parte final dessa nova aliança: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Por que continuar partindo o pão? Porque quando fazemos isso, nós lembramos que nós usufruímos de uma nova aliança instituída por Cristo na terra, para a sua igreja. Uma aliança que diz sobre um perdão incondicional, um perdão total para todo aquele que crê em Cristo, para todo aquele que é arrependido e pela fé se voltar para Jesus. Jesus diz: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a nova aliança, esse é o novo pacto, um pacto que precisava de um sangue derramado, mas dessa feita Deus não coloca mais um animal para ser sacrificado, para que o sangue desse animal pudesse selar esse acordo, mas agora o sangue é do seu próprio Filho Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Quando eu olho para essa nova aliança, para esse novo pacto, eu entendo que não importa o que você tenha feito, não importa quem você tenha sido, mas quando vidas arrependidas são transformadas pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus, elas vão estar sempre se reunindo em torno de um único nome, Jesus Cristo, para lembrar que são alvos da graça e da aliança que Cristo Jesus escreveu com seu próprio sangue para a sua igreja. Eu faço parte dessa aliança, eu faço parte do alvo do perdão de Deus para a humanidade. E a igreja de Cristo espalhada pela face da terra pode dizer de uma forma muito alegre e convicta: nós somos parte da nova aliança que Cristo instituiu. Agora é Jesus quem escreve em nossos corações. Nós não precisamos mais de tábuas da lei, porque Jesus vem e escreve diretamente ao nosso coração, porque Ele perdoa a maldade e dos nossos pecados não se lembrará mais. Não é maravilhoso continuar partindo o pão? Se reunir em torno do nome de Cristo para usufruir de todas essas coisas. Quando você
A próxima vez, hoje infelizmente não é um dia de celebração da ceia, mas a próxima vez que você se reunir, quer seja nessa igreja ou em outra, próxima vez que você adentrar numa igreja e tiver a celebração de uma ceia do Senhor, que a igreja estiver reunida para partir o pão, eu gostaria que você lembrasse o porquê de continuar a igreja fazendo isso até a volta de Cristo. Primeiro, porque foi Jesus que ordenou isso à sua igreja, e o que Jesus ordena à igreja, ela cumpre, ela obedece. O que Jesus ordena a um cristão, ele obedece. Eu preciso continuar partindo o pão e me reunindo como igreja para fazer isso, porque nesse momento, coletivamente, a igreja se lembra do que Cristo fez, do que Ele faz e do que Ele representa para a sua vida. Eu preciso continuar participando do partir do pão, porque quando eu faço isso, a minha voz ecoa para o mundo, dizendo: a morte do Senhor é a mensagem do perdão para os seus pecados. Eu devo continuar partindo o pão, porque é quando eu faço isso que eu lembro que eu estou debaixo de um novo pacto, de uma nova aliança, onde o sangue derramado foi o do Filho de Deus por mim, e eu posso usufruir dessa aliança. Eis as razões porque devemos partir o pão. Que a ceia do Senhor não seja um evento mensal para você. Que a ceia do Senhor não seja para você, cristão, uma prática no calendário da igreja, mas ela existe no calendário da igreja porque é necessário que exista, mas pelas motivações certas no seu coração. Que a ceia do Senhor não seja um momento de acertar as contas com Deus, mas possa ser feito partir do pão dessa forma, pelas motivações corretas. Jesus, quando instituiu a ceia, a Bíblia diz que Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e distribuiu aos seus discípulos. Eu fico imaginando se não tem uma mensagem, e eu divago em meus pensamentos e aqui concluo, do que Jesus, a semelhança do que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer tomar você, Ele quer partir você, e Ele quer dar graças a Deus por você. Essas são as motivações de nós nos reunirmos diante da mesa da comunhão, e que possamos fazer isso até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém?